Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais um vídeo, dessa vez iniciando uma nova sequência, uma nova playlist, onde falaremos exclusivamente sobre as funções polinomiais. Vamos iniciar aqui nesse vídeo com a função polinomial de primeiro grau, também conhecida como função afim. E aqui nós vamos para a definição dessa função afim, tudo bem? Vamos lá. O que é então uma função afim? A função afim é toda e qualquer função que pode ser escrita na forma f de x igual a ax mais b. Essa função ela é definida de R em R. Isso que você lê aqui nesse momento, ele indica que essa função ela é definida, sendo que o seu domínio, os elementos que o x pode assumir são elementos reais, pertencente ao conjunto dos números reais, e que o contradomínio, ou seja, aqueles valores que o y pode assumir, que a função pode assumir, também são valores pertencentes ao conjunto dos números reais. Então, sempre que você estiver aqui diante desta simbologia, significa que esta função é definida com o domínio real e o contradomínio também dos números reais. E ela é escrita na forma f de x igual a ax mais b. Vamos destrinchar isso aqui, pessoal, para você compreender direitinho o que é que cada um desses símbolos aqui representa. Vamos iniciar com o a e com o b, certo? Tanto o a quanto o b aqui são denominados coeficientes. E nós vamos falar sobre cada um deles individualmente. Então, primeiro vamos falar aqui do coeficiente a e o que ele representa para nós. Esse coeficiente a, aqui nesse primeiro momento, ele recebe alguns nomes, tá, pessoal? Ele pode ser chamado de taxa de variação. Em alguns livros, você vai encontrar também este coeficiente a sendo chamado de coeficiente angular, tá? Ele é mais comumente chamado de coeficiente angular apenas lá no estudo da geometria analítica, mas alguns autores já o colocam aqui também como coeficiente angular. E o que ele representa para nós? Então vamos lá. Primeiro você tem que identificar que este coeficiente a ele sempre vai estar aqui junto ao x. Alguns autores o chamam de coeficiente do x, porque ele sempre vai estar aqui junto ao x, multiplicando a variável x, ok? Então, aquele número que estiver aqui junto ao x, multiplicando esse x, vai ser o coeficiente a, que é a nossa taxa de variação, que é o nosso coeficiente angular, ok? Então, vamos lá. Esse a, ele pode nos fornecer algumas informações com relação ao gráfico da função, porque o sinal desse coeficiente determina se essa função vai ser crescente ou decrescente. Então, tomemos aqui, por exemplo, um sistema de coordenadas cartesianas, ok? Qualquer. Vou pegar aqui um sisteminha qualquer. E nós vamos, pessoal, a partir desse sistema, eu vou traçar aqui um gráfico qualquer, certo? Então, nós temos aqui um gráfico. E percebe-se, você consegue perceber que à medida que os valores aqui no eixo horizontal vão avançando, os valores no eixo vertical também vão aumentando. Ou seja, esta reta que representa o gráfico da função afim, ela é crescente. Os valores vão aumentando à medida que o valor de x aumenta. Vou tomar aqui um x genérico, ó. Tomando aqui um x1 qualquer. Ele vai ter o seu correspondente aqui no eixo y, que eu vou chamar de y1. Vou tomar aqui um x2, né, maior que o x1. E nós vamos perceber que o seu correspondente aqui em y também assume
um valor maior que o do y1. Aqui na interseção entre os eixos, entre o eixo horizontal, que a gente comumente chama de eixo x, e o eixo vertical, que comumente é chamado ali de eixo y, essa interseção me fornece a origem desse sistema, ok? Significa que aqui é a posição zero. Então, tudo que estiver à direita deste ponto é positivo para x, tudo que estiver à esquerda é negativo. Da mesma forma aqui na vertical, tudo que estiver acima dessa origem vai me fornecer valores positivos de y, e tudo que estiver aqui embaixo dessa origem, desse ponto O, vai me fornecer valores negativos de y, ok? Então perceba que à medida que eu vou aumentando o valor de x, tá? Aqui o x1, ele tem esse comprimento em relação à origem, o x2 é maior do que o x1, pois está mais distante da origem. Da mesma forma, os correspondentes que nós encontramos aqui, ó, para encontrar um correspondente, basta que tracemos alguns segmentos ortogonais, ok? Nós fazemos aqui a projeção ortogonal em direção ao eixo x e a projeção ortogonal em direção ao eixo y. Essa projeção tem que formar com esse eixo um ângulo de 90 graus. E eu percebi que o y1 em relação à origem tem essa distância aqui, ó. Enquanto que o y2 tem uma distância maior em relação à origem do que o y1. Ou seja, à medida que eu aumento o meu x, o meu y também aumenta. Isso acontece, pessoal, sempre que este coeficiente A, ele é positivo, ou seja, maior que zero. Todas as vezes que o seu y, que o seu coeficiente A, ele é positivo, ou seja, ele é maior que zero, sempre que isso acontecer, a nossa função será uma função crescente, ok? Isso significa que, à medida que os valores de x aumentam, os valores de y também irão aumentar. Então, A maior que zero, ou seja, A positivo, vai indicar uma função crescente. O meu gráfico vai ficar inclinado assim dessa forma, ok? Função crescente. Agora, vou fazer uma segunda situação em que nós vamos colocar também um outro sistema de coordenadas aqui. Vou colocar um outro sistema. Porém, dessa vez, nós vamos colocar o nosso gráfico com uma inclinação desta forma aqui. Vamos lá. Fazendo a mesma análise que nós fizemos, eu vou tomar aqui um valor de x, tá? Um x1 qualquer, e vou tocar ao gráfico e encontrar o seu correspondente. Está aqui o y1. Então, x1 está aí, e o seu correspondente, que é o y1, também está aqui, ok? Então, temos aqui o x1 e o y1. Agora, eu vou tomar um valor de x2 aqui, que visivelmente é maior que x1, pois o x1 está aqui bem próximo da origem, certo? x1 tem esse comprimento aqui, muito próximo da origem. O x2 é maior que o x1, pois visivelmente está mais distante da origem aqui no sentido positivo. Agora, vamos traçar aqui as projeções e encontrar o correspondente do x2. Olha só o que aconteceu. O correspondente do x2 está aqui embaixo. Então, aqui está o y2. Agora, analise comigo. O y1 está acima da origem, acima desse ponto aqui, ó, que é a interseção, que é o nosso ponto zero, ok? O y1 está acima. O y2 está abaixo, no sentido negativo de y. Então, eu entendo que à medida que eu aumentei o valor de x, o valor de y diminuiu. E isso vai acontecer sempre que esse valor desse A for menor que zero, ou seja, negativo.
todas as vezes que o sinal do coeficiente A, que é a nossa taxa de variação, o nosso coeficiente angular, for negativo, a sua função ela será uma função decrescente, ok? Então, quem determina se a função será crescente ou decrescente é o coeficiente angular, é a taxa de variação, que aqui na função sempre estará representada pelo valor de A, estará representada por esse coeficiente que vai multiplicar a variável x. Até aqui tudo bem? Então, fechamos aqui o coeficiente A, ele determina a inclinação do gráfico da função afim, da função polinomial do primeiro grau, que é um gráfico retilíneo, que é uma reta. Então, todas as vezes que este A for positivo, a função vai se inclinar desta forma, ok? X aumenta, y também aumenta, ou seja, função crescente. E todas as vezes que o sinal do coeficiente A for negativo, o gráfico da reta vai se comportar desta forma. À medida que os valores de x forem aumentando, os valores de y irão diminuir. E isso faz com que esta função seja classificada aqui como uma função decrescente. Ok? Tudo bem. Adiante, nós vamos trabalhar aqui agora um caso particular da função afim. Ali na definição, dissemos que a função afim é toda a função definida, né, de reais em reais, que se encontra na forma de f de x, que é igual a ax mais b, ok? Agora, o sinal do coeficiente A nós já estudamos como que ele modifica o gráfico da função. Agora, e o coeficiente B? Este coeficiente B, pessoal, ele é chamado, em algumas literaturas, de termo independente. Alguns nomes, né, distintos você pode encontrar dependendo da literatura que você estiver utilizando. Então, ele pode ser chamado de termo independente, pode ser chamado de termo fixo, né, ou termo constante. E lá na geometria analítica, você também pode ver que este coeficiente vai ser chamado de coeficiente linear. O coeficiente A é chamado de coeficiente angular, pois ele me fornece a inclinação da reta. Agora, o coeficiente B, por vezes, é chamado de coeficiente linear. E nessa função linear, pessoal, é aquela função em que o coeficiente B, na função linear, o coeficiente B vai ser nulo, ou seja, vai ser igual a zero. Todas as vezes que a função tiver o coeficiente linear, ou seja, o Bzinho, igual a zero, a função vai ter esse comportamento aqui que eu vou mostrar, ok, pessoal? Então, apareceu ali o Bzinho, né? Igual a zero, significa que a função obrigatoriamente vai passar aqui pela origem do sistema, ok? Todas as vezes que esse Bzinho for igual a zero, a nossa função vai passar pela origem do sistema. Então, ela vai ter que passar aqui, ó, tocando essa interseção. Ou tocando e sendo crescente, se o A for positivo, ou tocando e sendo decrescente, caso o A seja negativo, ok? Mas, de fato, ela sempre irá intersectar aqui, ó, a interseção dos dois eixos coordenados. Isso porque, pessoal, esse coeficiente linear ele tem uma característica marcante no gráfico da função, que ele sempre vai determinar para nós o ponto de interseção da reta com o eixo y. Então, anota isso aí. Esse coeficiente linear sempre indica o ponto de interseção
da reta com o eixo Y, ok? O eixo vertical. Então, isso aqui vai ser sempre, ok, pessoal? Sempre este valor, o valor do B, o valor do coeficiente linear, do termo independente, do valor fixo, esse valor sempre vai representar no gráfico o ponto de interseção da reta com o eixo Y. Nesse caso, em particular, da função linear, o B vai ser sempre zero. Então, a minha reta vai ter que tocar aqui no ponto de abscissa e ordenada igual a zero, ok? Muito bem. Agora vamos falar aqui de um outro caso, né? Bem peculiar, que é o da função constante. Nesse caso em especial, pessoal, ele não é um caso de função afim. Entretanto, nós vamos mostrá-lo porque ele é bem comum de aparecer aí nos exercícios que você estiver respondendo, ok? Esse caso em particular da função constante vai ocorrer sempre que o coeficiente angular, ou seja, o nosso A, a nossa taxa de variação for nula. Todas as vezes que a taxa de variação for nula, lembra aí, não é o sinal do A que determina se a função é crescente ou decrescente, como nós vimos? Se o A for positivo, função crescente. A negativo, função decrescente. Não é assim que nós estudamos? Agora, e se o A for nulo? Se o A for nulo, nesse caso, pessoal, vou desenhar aqui o nosso sisteminha de eixos. Nesse caso em particular, nem é crescente, nem é decrescente. Olha só, se esse A for nulo, a função vai ser uma função denominada função constante. Ela vai ser constante paralela ao eixo das abscissas. A tua função vai ser sempre aqui paralela ao eixo das abscissas. E a lei de formação dessa função vai ser sempre y igual ao bzinho, ao termo independente, né? O nosso coeficiente linear. Então, esse ponto aqui, que é o ponto de interseção da reta com o eixo y, vai indicar exatamente o valor do B, exatamente o valor do coeficiente linear. E não vai ter nenhuma inclinação em relação ao eixo x, pois ele será paralelo ao eixo x. Todas as vezes que esse Azinho for nulo, a reta, o gráfico da reta, vai ser paralelo ao eixo x. E essa função é chamada de função constante. Ficou claro, pessoal? Então, vamos fazer alguns exercícios aqui, fazer 2 exercícios, para que a gente consiga fixar a lei de formação de uma função polinomial de primeiro grau, uma função afim. Então, nós temos aqui um gráfico, né? Temos aqui um sistema de coordenadas onde 2 gráficos estão sendo mostrados para nós. Eu tenho esse gráfico em verde, né, da função f, e o gráfico em vermelho da função g. E o texto do problema diz assim: na figura estão representados os gráficos de 2 funções definidas de real em real, g também definido de r em r, e elas são representadas aqui a função f pela função 2x mais 3 e a função g representada por ax mais b. E ele pede, calcule o valor do g de 8. Olha só. Todas as vezes que vocês se depararem com esse tipo de problema, ele está te pedindo para calcular o g de 8. O que ele está pedindo de fato aqui, pessoal? Quando ele te fornece esse valor aqui dentro do parêntese, esse elemento que está aqui dentro do parêntese é um elemento do teu domínio, ok? Ou seja, é um x qualquer, é um dos x possíveis dessa função. E ele está dizendo que o x é 8. E quando ele te pede o g de 8, ele quer que você diga quem é a imagem de 8, ok? Ele quer que você diga quem é o correspondente do 8 lá na função g. Ou seja,
Vamos olhar aqui para o gráfico? Esse ponto aqui é um ponto conhecido, tanto de f quanto de g. E ele diz o seguinte, que quando o x for igual a 4, o y vai ser 11. Ou seja, em outras palavras, usando a mesma linguagem que o texto está usando, ele está dizendo assim, olha pessoal, o f de 4 é igual a 11, ok? Ou ainda, como esse ponto também pertence à função g, olha só, esse ponto pertence tanto à função f, como pertence ao gráfico também da função g. Então, lá na função g, eu também posso escrever que o g do número 4 é igual a 11. Ou seja, quando o x é igual a 4, o y foi igual a 11. Agora analisa comigo aqui esse gráfico da função g. Olha só o deslocamento que aconteceu nesses 4 primeiras unidades. Aqui nós temos a interseção, né, que é o valor 0, ok? E em x, o deslocamento foi aqui, ó. Foi de 0 a 4, ok? Em x, desse ponto aqui, onde nós tínhamos 15, para este ponto aqui, onde a função já vale 11, nós tivemos 4 unidades em x de deslocamento e em y, qual foi o nosso deslocamento aqui? Foram 4 unidades também, só que 4 unidades a menos, não é isso? Então é o seguinte, enquanto o x variou ó, de 0 para 4, ele variou 4 unidades, em y eu também variei 4 unidades. Ó, de 15 para 11 foram 4 unidades, só que 4 unidades a menos. O que ele quer saber é o g de 8, ou seja, aqui está 4. Como 8 é o dobro, eu vou posicionar mais ou menos aqui a uma distância parecida com a distância que foi de 0 a 4, ok? E vou tentar encontrar o correspondente do 8, certinho? Então tá aqui o 8, achei o ponto aqui, ó, em que x é igual a 8 e vou buscar aqui que ponto é esse ali em y, que é o correspondente do 8, ou seja, a imagem de 8. Agora analisa comigo, pessoal. Esse comportamento é um comportamento linear, ou seja, ele segue uma certa proporção, ok? O que foi que aconteceu de 0 a 4? Quando o x variou de 0 a 4, o y caiu 4 unidades, ok? Novamente aqui agora, eu vou deslocar, só que eu vou deslocar agora de 4 a 8. Porém, de 0 a 4 são 4 unidades. De 4 a 8 também são 4 unidades. Então, sabendo que esse comportamento é linear e que isso vai se repetir ao longo do gráfico, se em 4 unidades ele caiu 4, quando eu deslocar mais 4 unidades, a tendência é que aqui em y ele novamente caia mais 4 unidades. E se ele estava a 11, quando eu deslocar mais 4 unidades em x, ele vai cair mais 4 unidades em y, ou seja, 11 caiu mais 4, ele vai ocupar aqui a posição agora de 7. Então vejam só que a gente conseguiu chegar a um resultado só através da análise do gráfico, só analisando aqui a proporção desse movimento, pois sendo ele linear, eu posso me utilizar dessa proporção, ok? Agora você pode me perguntar, professor, e se eu não conseguisse fazer essa análise visual no gráfico, há uma outra forma de chegar nessa resposta? Ah, sim. Vamos lá. Eu sei que g de x é ax mais b. Sei que este a é o coeficiente angular. Ele vai me dizer a inclinação da reta, ok? Olhando aqui para g, eu sei que o gráfico da função g, ele é decrescente. Olha só, perceba o comportamento de g, ou seja, esse a vai ser um valor negativo. Enquanto que o b, que é o coeficiente linear, lembra o que o b representa para a gente no gráfico?
representa o ponto onde haverá a interseção com quem? Com o eixo Y. Lembra disso? Qual é a interseção da nossa reta vermelha aqui com o eixo Y? Tá aqui, ó. Esse é o ponto de interseção, ok? Então, esse ponto está me fornecendo quem, pessoal? O próprio valor de B. Então, eu já posso escrever g de x assim, olha. O g de x é ax mais o b, que vale quanto? Ó? Só pelo gráfico eu já consigo perceber que esse b vale 15, ok? E aí eu vou agora usar um outro ponto que é conhecido desse gráfico, que é esse ponto aqui, ó. Lembra que quando a gente escreveu aqui o g de 4 é igual a 11? Lembram disso? Eu vou me utilizar desse valor. Então, eu vou dizer o seguinte, olha, pessoal, o g de 4, o g do número 4, significa que eu vou repetir o A, e lá onde tem x, o que a gente fez no lugar onde tinha x? Nós colocamos o valor 4, não foi? Então, vamos fazer isso de novo aqui, ó. Onde tem x, eu vou colocar o valor 4. E vou continuar aqui mais 15. Porém, eu já sei quanto vale o g de 4. O g de 4 é 11, a gente já tem esse valor aqui, ó. Então, eu substituo o g de 4 por 11. Então, 11 é igual a vezes 4, ou seja, 4A mais 15, ok? Esse 4A você pode trazer aqui para o primeiro membro, certo? Enquanto que esse 11 você joga ali para o segundo membro. Então, vai ficar assim. Eu vou mudar o 4A de membro, ele muda também o seu sinal. Vem com o sinal contrário. Então, nós temos 4A, vem 4A negativo. O 15 não vai mudar de lado, então ele repete o sinal que ele já tem. Ok? Porém, o 11 vai mudar de lado, muda de sinal. Todas as vezes que você muda um número de membro, você tem que trazer ele com a operação inversa, certinho? Então, continua aqui, vai lá. O que vai sobrar para a gente? Vai sobrar aqui que menos 4A é igual a 4. Olha só. Como esse 4A está multiplicando o A, quando ele passar para o segundo membro, ele passa com a operação inversa. Logo, o inverso da multiplicação é a divisão. Então, esse menos 4 vem aqui dividindo o 4 que já está lá, ok? Então, este menos 4, quando passa ali para o segundo membro, se ele está multiplicando, ele passa para lá fazendo o quê? Dividindo, ok? Então, passa dividindo. Então, o cálculo que nos resta fazer aqui é 4 dividido por menos 4. Aí você faz o jogo de sinal, porque é uma operação de divisão. Mais com menos é menos, e 4 dividido por 4 é 1. Olha só, já encontramos o A, já tínhamos o valor de B, pois o B aqui é a interseção com o eixo Y. Esse valor de B sempre vai ser essa interseção com o eixo Y. Quer ver? Olha aqui na função f. Olha só a função f. Onde é que deu-se a interseção com o eixo Y? Em qual ponto? No ponto 3. Olha aqui para o coeficiente linear da função f. Viram só? É 3 também. Então, a interseção da reta com o eixo Y sempre me fornecerá o valor do termo independente do coeficiente linear. Então, já temos o coeficiente linear, que é 15, e já temos o coeficiente angular, que é 1. Logo, olha só, podemos escrever a função g agora. Logo, g de x é igual a ax mais b. Foi assim que ela foi colocada lá no início. Porém, eu já sei os valores de A e B, ok? Quanto vale A? Menos 1. Então, é menos 1 vezes x, mais o B, que é quanto? 15. A gente identificou lá no gráfico que o B vale 15, certinho? Portanto, g de x é igual a menos 1 vezes x, dá menos x mais 15. Olha aí a função g de x. Encontramos a função g de x, pessoal.
Porém, a questão não me pedia simplesmente para encontrar o g de x. Ela pedia para que encontrássemos o g de 8, né? Significa o quê? Que lá onde tem x, eu vou substituir por 8. Lembram? Quando ele me pede aqui o g de alguma coisa, eu tenho que pegar esse valor e substituir no lugar de x. Então, vamos lá para a função. Como ele me pediu o g de 8, então eu vou calcular aqui o g de 8, e onde há x, aqui na função, nós vamos trocar por 8. Então, isso vai ser menos, não era menos x na função? Então, vai ficar menos 8 mais 15. Logo, o g de 8 é igual a 7. Viram só? Agora, percebam que a gente conseguiu encontrar isso aqui, ó, lá no início do problema, só com a análise do gráfico, não foi? Então, você pode sim analisar o gráfico, utilizar-se da proporção para fazer responder esse problema certinho, mas caso você não consiga fazer essa análise, você pode se utilizar aqui da forma geral da função polinomial de primeiro grau, que é ax mais b, e desenvolver até encontrar tanto o coeficiente linear, que é o bzinho, quanto o coeficiente angular, que é o azinho, ok? Então, descobrimos aí que o g de 8 vale 7, tanto pela análise gráfica, como também aqui pela parte algébrica do problema. Certinho? Tudo tranquilo? Vamos então para um próximo exemplo? Vejam só, exemplo número 2, pessoal. Eu tenho aqui agora o seguinte exemplo. Ele diz assim, um vendedor recebe um salário fixo e mais uma parte variável correspondente à comissão sobre o total vendido em um mês. E o gráfico seguinte informa algumas possibilidades de salário em função das vendas. Vamos lá. Então aqui, esse gráfico vai mostrar o salário de um determinado funcionário, ok? Em função da quantidade em reais vendida por esse funcionário. Então, a gente percebe aqui que a função ela tem um comportamento crescente, o gráfico, né? Significa o quê, então? Que quanto mais esse cidadão vender, maior será o seu salário, ok? O salário dele é composto por uma parte fixa, né? Isso já nos remete a algo que a gente estudou, né? Lembra lá do coeficiente linear, o termo independente, que é a parte fixa da função, e tem também uma parte que é variável, ou seja, aquela parte que está ali ligada ao coeficiente angular, né? Que está ligada, multiplicada ao x. Então, o salário é a parte fixa mais a parte variável, certinho? E ele mostra aqui, quando ele vendeu 5.000 reais, o salário dele foi 1.100. Quando ele vendeu 8.000 reais, o salário dele foi 1.220. Aí ele nos pergunta o seguinte, vamos lá, o que o texto pergunta? Primeiro, encontre a lei de formação da função cujo gráfico é essa reta. Então ele quer que nós encontremos aqui uma lei de formação que me forneça o salário, eu posso chamar de S, ok? Vou chamar aqui de S, que é o salário, em função das vendas, tá? Então, eu posso chamar de S de V. Olha só, vocês estão acostumados com o f de x, não é isso? Estão acostumados com o f de x, ou seja, uma função que está com a variável aqui dependente sendo x, mas eu posso chamá-la de f de v. A gente respondeu uma questão anterior que era assim, f de x igual a x mais b, ok? Eu posso escrever então que S de V é AV mais B. Vejam só, você que não entendeu o que eu fiz. Eu substituí F por S, porque eu estou falando de salário, ok? E substituí o X
por V. Substituir o X por V, porque eu estou falando de venda, ok? Então, todas as vezes que a gente contextualizar essa função afim, esse gráfico, né? Ele nem sempre vai vir aqui como eixo Y, tá? Nesse caso é o eixo do salário. Mas no final das contas é a mesma coisa. Continua aqui a X mais B, tá, pessoal? Eu só troquei o V pelo X e o F pelo S. Mas a forma de responder é exatamente a mesma, tá? Se você quiser usar f de x igual a x mais b, não tem problema. Vai dar certo também, certinho? Então, vamos lá. Eu tenho aqui que o S, né, de V é igual ao AV mais B, tá? Ou seja, quanto mais eu vender, maior será o meu salário. Essa parte aqui é a parte variável, ok? A parte variável do salário, enquanto que esta parte aqui é a parte fixa, que não depende do X, não depende da quantidade de vendas. Essa parte B, ele é independente, assim como o nome do termo recebe o nome de termo independente, porque ele não depende da variável aqui em estudo, que no caso é a variável V, que é a venda, ok? Então, eu posso escrever as duas funções, tomando aqui os dois pontos que a função me deu. Esse primeiro ponto, tá? Posso chamar aqui de ponto P. Esse segundo ponto, vou chamar de ponto Q. E substituindo aqui o ponto P, eu vou ter o quê? Vamos substituir. Vai ser assim. Quanto foi o salário do vendedor quando ele vendeu 5 mil reais? Qual foi o salário? 1.100, né? Então, você escreve da seguinte forma. 1.100 foi o meu salário quando eu peguei aqui um A vezes. Qual foi a minha venda nesse mês que eu ganhei 1.100? 5 mil, ok? Então, 5 mil mais B, ok? Professor, eu já posso encontrar esse B? Lembram que o B é a interseção com o eixo Y? Olha só, nesse caso aqui, o gráfico da função não me forneceu quem é essa interseção com o eixo Y, com o eixo vertical. Então, eu ainda não consigo, só pela análise do gráfico, dizer quem é B, tá? Mas vamos escrever aqui agora o ponto Q. O ponto Q me fornece um salário de quanto, gente? Qual é o salário lá no ponto Q? O ponto Q, o salário é 1.220. Vou escrever aqui, ó. 1.220. Isso é igual a um coeficiente angular, o A, eu não sei. O salário aqui, a quantidade vendida pelo funcionário foi quanto dessa vez? 8 mil. Mais o Bzinho, que eu também não sei quanto vale, certinho? Então, olha aí, nós temos essas duas funções, essas duas equações, e precisamos descobrir quem é o A e quem é o B, certinho? Para descobrir quem é a função. Então, a gente vai fazer o quê? Nós podemos fazer um sistema de equações aqui, tá? Eu posso pegar essa primeira equação aqui, olha só como é que a gente pode responder. Vou fazer um sistema de equações. A primeira aqui me dá quem, ó? A vezes 5 mil é 5 mil vezes A mais B. Isso é igual a quanto? Olha aqui, ó. 5 mil vezes A vezes 5 mil, a ordem aqui dos fatores não altera o produto. 5 mil A mais B é igual a 1.100, ok? Então, 5 mil A mais B é igual a 1.100. A próxima diz que 8 mil vezes o A, mais o B, isso é igual a 1.220. Olha só. Então, nós temos aqui a nossa funçãozinha, um sistema de equações que eu posso resolver utilizando aqui ou o método da substituição ou o método da adição. Percebe que o B tem o mesmo módulo aqui, ok? Então, se eu multiplicar
toda essa equação aqui de cima por menos 1 e colocá-la aqui embaixo, vamos fazer isso. Vou multiplicar toda essa equação por menos 1 e colocar o resultado aqui embaixo, tá? Então, vai ficar assim, ó. 5.000A vezes menos 1 dá menos 5.000A. Menos 1 vezes B é menos B. Isso é igual a menos 1 vezes 1.100 é menos 1.100. Olha só. Agora, vamos fazer aqui o método da adição, certinho? Então, pelo método da adição, ó, mais B com menos B, a gente cancela, certo? Aqui sobrou 8.000A menos 5.000A. Então, sobraram para nós 3.000 vezes A, ok? Isso é igual a 1.220 menos 1.100. Sobrou aqui 120. Então, quanto vale esse A, né? Aquele 3.000 que está multiplicando o A, pessoal, esse 3.000 aqui que está multiplicando o A, ele tem que passar dividindo, certo? Fazendo a operação inversa. Então, eu vou manter o 120, que já estava aqui no segundo membro, e o 3.000 que estava multiplicando vai passar dividindo. Aqui dá para simplificar um zero de cada lado. E dá para dividirmos, né, essa função aqui, tanto o numerador quanto o denominador, pelo próprio 12. Ok? Olha só como dá para fazer essa simplificação. Então, nós vamos ter aqui que o A é igual, 12 dividido para 12 é o próprio 1, e o 300 dividido para 12 vai dar quanto aqui, pessoal? Ó, 25. Então, descobrimos o A. O A vale 1 sobre 25. E para achar o B, como é que vamos encontrar, então, agora o valor de B, certo? Que é exatamente o que ele pede aqui na letra B, a parte fixa do salário. Então, vamos descobrir esse B aqui substituindo esse A. Nós podemos substituir esse A que a gente encontrou tanto na primeira equação, 5.000A mais B igual a 1.100, como na segunda. Então, você escolhe em qual das duas você vai fazer essa substituição, tá? O resultado tem que dar exatamente o mesmo resultado. Vamos substituir na primeira? Então, aqui, substituindo, fazendo essa substituição. Substituindo. Então, eu tenho o quê? 5.000 vezes A mais B vale 1.100. O valor do A nós já encontramos. Então, vai ser 5.000 que multiplica 1 sobre 25 mais B, isso vale 1.100, ok? Então, fazendo essa divisão, tá? 5.000 vezes 1 é 5.000, dividido para 25, faça aí essa divisão, você vai encontrar que isso aqui é igual a 200, não é isso? Então, nós temos aqui, ó, 200 mais B é igual a 1.100. Ora, esse 200 está somando o valor de B, então ele passa para o segundo membro subtraindo. Então, eu vou ter 1.100 menos 200, ou seja, esse B vai ser 1.100 menos 200, vai ser igual a 900. Então, olha só, é exatamente o que é pedido aqui na letra B, que é a parte fixa do salário. O B, vamos voltar lá no gráfico? Lembra que ele indica o ponto de interseção da reta com o eixo Y, o Bzinho. Então, esse Bzinho que nós acabamos de encontrar vale quanto? 900. O que isso quer dizer? O 900 aqui é o par de quem aqui? O par do zero. O que significa? Significa que se esse vendedor, ao longo do mês inteiro, não vender nada, se ele não vender nada, ainda assim ele tem um salário fixo de R$900. Então, o salário dele sempre vai partir de R$900. 900 é a parte fixa, que é o coeficiente B, ok? Esse Bzinho é 900. E aí, tudo o que ele vender, né, que vai depender desse Azinho,
A gente já encontrou o A e o B, o A vale 1 sobre 25, então a gente pode escrever a função assim, ó. Vamos escrever aqui a função, certinho? Então aqui, ó, logo, eu posso escrever a função que o salário daquele cidadão em função da quantidade vendida vai ser 1 sobre 25, ok? Que é o valor do A, vezes a quantidade das vendas, mais os R$ 900. Essa é a lei de formação da função dada pelo gráfico acima, certinho? Se você usou f de x, não tem problema. Ficaria f de x é igual a 1 sobre 25x mais 900. Mas o resultado é exatamente o mesmo, certo? E a parte fixa é o próprio coeficiente linear, é o próprio bzinho, que vale quanto? 900. É o que ele pergunta aqui na letra B, ok, pessoal? Então, na letra A, ele pede para que encontremos a lei de formação. Encontramos aqui, esta é a lei de formação, ok? 1 sobre 25V mais 900. E na letra B, ele pede a parte fixa do salário, que é o próprio B, ou seja, R$ 900. Para finalizar a nossa aula, tem ainda aqui um último item que diz assim: alguém da loja disse ao vendedor que se ele conseguisse dobrar as vendas, o seu salário também dobraria. Isso é verdade? E explique. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Ele falou em dobrar, não é isso? Vamos para um exemplo prático, tá bom? Eu já sei quanto esse cidadão ganha quando ele vende 5.000. Vamos fazer um exemplo aqui para o valor de R$ 10.000, ou seja, quanto esse vendedor receberia de salário se ele vendesse R$ 10.000, né? Qual seria, então, aqui o salário desse cidadão? A resposta é bem óbvia e a gente já sabe que, obviamente, não vai dobrar. Por quê? Porque o salário, além da parte variável, ele tem uma parte fixa. E quando ele dobra as vendas, não necessariamente ele dobra aqui a parte fixa. Então, não, isso aqui é falso, tá? Não dobra. Mas a gente vai fazer a conta só para provar isso matematicamente, tá ok? Então, vamos provar que é furada isso aqui que disseram para o vendedor, tá? Como é que a gente prova? Eu vou substituir. A gente já tem o valor dos 5.000. Eu vou fazer agora um para 10.000, ou seja, eu vou tirar o salário desse funcionário no mês em que ele vai vender R$ 10.000. Então, vamos substituir aqui na função. Então, é 1 sobre 25 vezes o total vendido. Tá aqui a nossa função, ó, 1 sobre 25 vezes o total vendido mais 900. Então, eu vou pegar 1 sobre 25 vezes os R$ 10.000 mais 900. Vamos fazer essa conta. Então, quanto será o salário quando esse cidadão vender R$ 10.000? Então, faça essa divisão. 10.000 dividido para 25. Vai dar 400, certo? Então, nós vamos ter aqui, ó, R$ 400 mais os 900 fixos que ele tem direito. Então, o salário dele, quando ele vender em um determinado mês R$ 10.000, será de R$ 1.300. Quanto foi o salário quando ele vendeu 5.000? Foi 1.100. E qual foi o salário quando ele vendeu R$ 10.000? Foi 1.300. Então, olha aí que frustração esse funcionário teve. Então, não, isso é uma mentira. Se ele vender o dobro do que ele normalmente vende, ele não vai ter o seu salário dobrado, tá? O salário dele foi de 1.100 para 1.300 quando ele dobrou. Então, o que dobra é apenas a parte variável, ok? Esta parte dobra. Porém, a parte fixa não dobra. Então, quando ele dobrar as vendas, respondendo aqui a pergunta, isso é verdade?
Isso é verdade? Não, não é verdade. E por que que isso não é verdade, pessoal? Vamos lá? Porque ao dobrar as vendas, né, você pode justificar da seguinte forma. Ao dobrar as vendas, dobra-se apenas a parte variável do salário. Ok? A parte fixa permanece a mesma. Então, não, ele não vai dobrar o salário se dobrar a quantidade de vendas no mês. Ok? Deixa aí o seu like. Se inscreve no canal, pessoal. Compartilha aí para os seus amigos. Manda esse vídeo aí para todo mundo que você sabe que tem dúvida em lei de formação, que tem dúvida em coeficiente angular, coeficiente linear, se a função é crescente ou decrescente. Se inscreve no canal, vai lá nos comentários e deixa aí o seu comentário, diga o que você achou dessa aula. E nós temos aí toda uma sequência de aulas que eu irei gravar dessa playlist só sobre funções polinomiais. Vamos falar sobre função afim, função quadrática nessa playlist. Ativa o sininho para você receber aí a notificação assim que eu postar o próximo vídeo dessa sequência, ok? Um grande abraço. Tchau, tchau, pessoal!